5 coisas que me ajudaram a controlar a minha ansiedade e sair de uma pessoa que vivia ali tendo várias crises por semana, que qualquer coisa perdia o sono, para uma pessoa que hoje vive muito melhor com essa emoção e não sofre tanto. Meu nome é Paulinha Gilbert, eu sou mestre e psicóloga na terapia cognitiva comportamental e o mais importante, eu sou uma pessoa que a vida inteira lidou muito com a ansiedade e hoje eu fiz as pazes com ela. E o vídeo de hoje eu dividi em 2 partes. Na primeira parte eu vou contar um pouquinho da minha história pessoal, né, e como que a ansiedade sempre me assombrou ao longo da minha vida. E na segunda parte eu vou explicar quais foram as estratégias que eu utilizei e que hoje, analisando, eu vejo que me ajudaram bastante a controlar essa emoção. Se você quer melhorar a sua ansiedade, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre lembro de ser uma pessoa muito ansiosa. Quando eu era criança, eu tenho várias memórias. Eu chorando na escola, aquele choro ali inconsolável. Muitas vezes os professores ou até os meus pais falavam: "Ah, Paulinha é muito chorona". Hoje, analisando e tendo os conhecimentos também como psicóloga, eu percebo que o que eu tinha eram várias crises de ansiedade. É a minha ansiedade basal, né? Ou seja, aquela ansiedade ali que eu sentia na média dos meus dias. Normalmente ela era muito alta. Nessa parte da infância, eu me recordo muito de sofrer demais com as provas. Por quê? Quando eu ia fazer a prova, já me vinha o seguinte pensamento: eu vou mal na prova, eu não vou conseguir, eu vou tirar a pior nota da turma. Me vinha o pensamento também de que eu não era inteligente e ao pensar isso, eu já me sentia ansiosa. E aí, no início da vida adulta, eu tive um aumento muito grande da minha ansiedade, que sempre foi, né, um basal ali mais acima, mas dessa vez eu aumentei muito minha ansiedade quando eu tinha mais ou menos ali uns 18, 19 anos, porque eu comecei a trabalhar. E o trabalho me gerava vários gatilhos. Eu ficava muito preocupada das pessoas não me acharem boa, de acontecer alguma coisa, de eu ser demitida por algum erro que eu fiz. Eu tinha muito medo de cometer erro. E aí, nesse contexto de trabalho, quando chegava algum desafio, o meu pensamento era: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu tenho que me esforçar demais para conseguir aqui executar esse trabalho. A emoção que me dava praticamente todas as entregas que eu tinha que fazer era uma ansiedade nível 9 em 10. E o meu comportamento era o quê? Era eu trabalhar demais, eu ficava no final de semana, eu verificava várias e várias vezes, qualquer mini entrega eu já ficava ali conferindo várias vezes, porque eu tinha certeza que eu tinha errado alguma coisa. Até o meu chefe ou minha chefe falar que estava ok, né, era um sofrimento muito grande. E nessa fase eu lembro que eu estava muito reativa, qualquer coisa que acontecia ao meu redor, eu já começava a ficar muito preocupada e já achava que era o fim do mundo. Agora eu quero que você preste bastante atenção. Quando a gente tem algum projeto importante no trabalho, por exemplo, é natural que você fique ali ansiosa, né? Tudo que é importante pra gente, relevante, a gente precisa, é natural que essa emoção apareça. Então, vamos supor que eu tenho uma entrega importante para fazer, eu preciso de fato pensar: nossa, como é que eu vou fazer, como que eu vou executar? Se eu tô ali às vezes vendo Netflix sendo que eu deveria estar trabalhando, é normal, inclusive saudável, que venha ali uma ansiedade que me faça levantar, né, do sofá e começar ali nesse projeto. Quando que uma ansiedade, a gente percebe que ela não está saudável? Quando eu estou ali no momento de relaxamento, que eu não posso trabalhar, que não é um momento de trabalhar, que é um momento de descansar, e eu não consigo descansar, eu só fico ali pensando o tempo inteiro naquele projeto. Quando eu vou começar a, de fato, fazer aquele projeto, eu vou começar a trabalhar e tentar me concentrar, e não consigo nem me concentrar de tão ansiosa que eu tô. Um outro ponto também que a gente já percebe que a ansiedade está desregulada, né, para um jeito ali que não tá legal. Eu não consigo nem dormir, eu começo a ter dor de barriga e isso atrapalha ali o meu dia a dia. Tudo aquilo ali que faz com que você se afaste daquele objetivo, a gente percebe que a ansiedade provavelmente está desregulada. E era o meu caso. Hoje, quando eu tenho uma entrega importante, eu fico sim ansiosa. Mas eu pego essa emoção e eu consigo fazer algo com ela, eu consigo acelerar, eu aproveitar essa energia que a ansiedade me dá para conseguir executar coisas melhores ainda. Aqui eu dei vários exemplos da minha história de vida e o quanto que impactavam ali a escola, o meu trabalho, os meus relacionamentos. Mas algo também que afetava e muito a minha qualidade de vida era porque eu vivia muito hipervigilante também em relação
as coisas que aconteciam na vida das outras pessoas, de pessoas que eu amo também, e com muito medo de algo ruim acontecer. Era como se eu visse uma notícia, sei lá, no jornal ou no Instagram, e eu já achava que aquilo ali iria acontecer comigo. Quais foram as coisas que me ajudaram a controlar a minha ansiedade? A primeira coisa que eu gosto de citar foi quando eu comecei a fazer exercício físico, principalmente o exercício aeróbico. O que acontece? O nosso cérebro, principalmente o cérebro da pessoa mais ansiosa, é como se ela ficasse ali com esse sistema de alerta sempre muito ligado. Só que a gente tem um sistema contrário a esse sistema de alerta, que eu vou chamar aqui de sistema de relaxamento. E quando o sistema de relaxamento está ligado, esse sistema de alerta, que é o sistema da ansiedade, ele desliga. Quando o sistema de alerta está ligado, esse sistema da ansiedade, o de relaxamento desliga. Quando a gente faz exercício físico, principalmente o aeróbico, depois que a gente termina o exercício, é como se a gente começasse a forçar esse interruptor do relaxamento. Isso melhora aquele estado ali de hipervigilância. Além disso, eu gosto muito de fazer, né, essa analogia como se a ansiedade ela fosse como se fosse uma energia. Eu não sei se vocês sentem assim também. Quando eu tô ansiosa, eu sinto como se eu ficasse meio elétrica até. E quando a gente faz exercício, é como se a gente gastasse um pouco dessa energia. Isso ajuda ali a gente a alcançar um estado maior de relaxamento e mostrar para o nosso cérebro que a gente pode se acalmar, que a gente não precisa ficar em alerta o tempo inteiro. Já é um consenso na psicologia que o exercício físico ele ajuda muito a nossa saúde mental, tanto na ansiedade quanto também em sintomas depressivos. A segunda coisa parece boba, ninguém fala sobre isso, mas deu muito certo para mim. Eu tinha muito o hábito de assistir filmes de terror ou até de ficar vendo notícias que são mais catastróficas. E aquelas notícias me impressionavam muito e ficavam demais na minha cabeça. E para uma pessoa que já era muito ansiosa, estava com esse estado ali de hipervigilância acionado, isso ali piorava muito minha qualidade de vida. E quando eu via filme de terror, por exemplo, isso já piorava também meu sono, aquilo ficava aparecendo, aquelas cenas, né, ficavam aparecendo na minha cabeça, e isso me fazia muito mal. Então eu passei a diminuir mesmo esse contato com coisas, notícias muito ruins. Até uma curiosidade é que muitas vezes a gente acha que o mundo de hoje em dia, ele tá mais perigoso. Sendo que isso não é verdade. Quando a gente pega em muitos dados científicos, o mundo hoje está muito mais seguro do que no passado. A única diferença é que hoje a gente está com muitos dados, a gente tem muito mais informação do que lá atrás no passado. A gente acaba tendo, né, essa distorção de que as coisas são muito perigosas. Para uma pessoa ansiosa, isso é uma mão cheia para a gente fazer o quê? Para a gente se isolar, para a gente começar a ter muitos pensamentos catastróficos, tendo certeza que aquilo ali vai acontecer com você. Que a gente vai para a terceira coisa que me ajudou, que é quando eu me faço a pergunta que é qual a probabilidade daquilo ali acontecer. Quando eu era mais nova, eu confundia muito a questão da possibilidade versus probabilidade. Fazendo aqui um exemplo, um pensamento que às vezes vinha na minha cabeça era: eu vou ficar doente, às vezes eu tô com câncer. Isso é uma possibilidade? É. Só que aí, quando eu pensava nessa possibilidade, eu já sofria como se ela já estivesse acontecendo. Então, quando eu faço a outra pergunta que é qual que é a probabilidade de, sei lá, eu estar com câncer realmente ser verdadeiro? E aí eu lembro que, poxa, eu sou uma mulher jovem, eu sou uma mulher saudável, eu me alimento bem, eu faço exercício físico e eu vou elencando ali algumas coisas que me mostram que essa probabilidade não é tão alta assim. E nisso, eu começo a me situar melhor. Então, toda vez que eu lembrava de algum possível acidente ou de alguma cena catastrófica que apareceu na minha cabeça, eu lembrava que era uma possibilidade. De fato, era. Muitas coisas são possíveis, mas muitas coisas não são prováveis. E normalmente era o caso dos meus pensamentos ansiosos. E junto com essa questão da probabilidade, isso me ajudava a lembrar que o fato de vir uma cena na minha cabeça ou uma frase na minha cabeça, aquilo ali era só um pensamento. O fato de vir na minha cabeça não significa que aquilo ali viraria um fato. Eu tinha uma coisa que era eu achar que eu pensei, então iria acontecer, como se eu fosse meio que vidente. E acaba que hoje me ajuda muito quando eu penso em várias situações, várias, que eu pensei em cenas ou catástrofes
e que simplesmente não aconteceu nada. O meu dia seguiu, eu dormi bem, minha família continuou bem e aquilo ali que me veio aquilo que veio na minha cabeça não aconteceu. E na verdade, aqui o que eu fiz foi eu consegui fazer uma difusão, né? Eu comecei a conseguir separar o pensamento do fato. Antes era como se fosse junto. Eu pensei, então já tivesse acontecendo, então eu já estava sofrendo por aquilo ali. Depois eu comecei a perceber, não, eu estou pensando isso aqui, mas isso aqui não é um fato, isso aqui ainda não aconteceu. Inclusive, deixa eu pensar, é provável que isso aconteça mesmo? Deixa eu separar as coisas. E isso me ajudou muito a diminuir meu sofrimento. A quarta coisa, que para mim é um dos mais cruciais, foi eu conseguir entender que eu conseguia resolver os problemas que aconteciam na minha vida. Acontece quando a gente é muito ansiosa, é como se a gente visse um problema e aí na nossa cabeça a gente não vai conseguir lidar com esse problema, a gente não é capaz o suficiente para resolver isso aqui, lidar com isso. Um exercício que eu fiz foi começar a listar e toda vez que eu conseguia resolver um problema, eu começava a anotar e realmente colocar isso na minha cabeça de, nossa, Paulinha, você conseguiu resolver esse problema, foi difícil, foi desconfortável, mas no final das contas foi solucionado. Talvez não de forma perfeita, mas sim, a gente encontrou uma solução. A outra coisa que me ajudou muito foi começar a dividir as minhas preocupações em preocupações produtivas e preocupações improdutivas. O que é isso? A preocupação produtiva é aquela que eu consigo agir diante de algo que me preocupa. Então, seria o equivalente a eu tenho um trabalho que eu preciso entregar e está me preocupando o prazo. Eu consigo ali trabalhar em cima desse prazo, né? Aquela preocupação, ela é útil, né? Ela é produtiva, existe ela. Porque se eu não me preocupar, acaba que eu vou, às vezes, posso deixar ali para muito de última hora. Eu consigo também pensar em soluções para uma entrega mais rápida, né? Às vezes pedir pessoas para me ajudarem, ou então, às vezes, trabalhar final de semana, eu consigo pensar em soluções. Então, essa é uma preocupação produtiva. O que seria, por exemplo, uma preocupação improdutiva? Eu pensar que algum dia eu me preocupar porque algum dia eu posso ficar doente. Percebe que aqui eu não tenho nenhuma ação muito concreta, né? Pelo menos não muito direta, que pode me ajudar em relação a essa preocupação de que talvez algum dia eu fique doente. Talvez a coisa que eu possa fazer é, por exemplo, eu cuidar mais da minha saúde, eu fazer exercício e comer melhor, mas assim, tem muitas coisas na vida que a gente não tem controle. Muitas vezes a preocupação improdutiva ela é muito orientada para a sua emoção, que é muito orientada para a ansiedade ou para a tristeza de pensar naquela situação e pouco orientada para o que você pode fazer em relação àquilo. E o foco grande dessa preocupação improdutiva costuma ser coisas que a gente não tem controle, que a gente não tem certeza. E isso faz com que a gente se preocupe, mas a gente perde qualidade de vida se preocupando, mas a gente não consegue fazer nada para isso. Então, quando eu comecei a dividir, isso me ajudou muito a colocar a ansiedade, essa energia da ansiedade no lugar. Porque antes é como se eu colocasse tudo no mesmo pacote. Comecei a sentir ansiedade, não, tá desconfortável, tá errado, eu não deveria me sentir assim. E não é verdade. Eu tenho que me sentir ansiosa mesmo para a entrega de um trabalho que é muito importante e que o prazo está curto. Mas eu não tenho que me sentir tão ansiosa para algo que talvez possa acontecer, que eu não tenho controle sobre isso, que eu nem sei porque aquilo ali apareceu na minha cabeça. Porque quando eu percebo que eu estou com uma preocupação improdutiva, eu comecei a recorrer a técnicas de distração. Então, tô vendo que veio ter um pensamento que tá me incomodando, eu comecei a falar, quer saber, eu vou sair, vou ver uma série, vou encontrar com uma amiga, porque não tem nada que eu possa fazer para lidar com isso mesmo, então eu vou me distrair. E normalmente é uma tática que funciona muito. E a próxima coisa que me ajudou muito foi eu entender que emoções desagradáveis, desconfortáveis, faziam parte da vida e eram naturais de serem sentidas. Antes, qualquer situação que me dava raiva, que me dava tristeza, me dava ansiedade, eu já achava que tinha alguma coisa de errada comigo. Eu achava assim que eu estava errada, que eu tinha problema, que eu não conseguia lidar com as coisas da minha vida. E hoje eu sei que várias coisas que acontecem na nossa vida é normal que a gente se sinta com raiva, por exemplo, ou triste, ou ansiosa. Então, se eu viro para você e te conto que alguém virou e foi grosseiro com meu marido ou com minha mãe, por exemplo, eu imagino que você pense, poxa, eu me sentiria com raiva se alguém fizesse isso com a minha mãe ou com o meu marido. Então, tem várias emoções que são universais, são comuns a gente serem sentidas, só que eu ficava hipervigilante em relação a elas.
Então, se eu ficava ansiosa, nem que seja um pouco ansiosa ali, numa apresentação de trabalho, eu já pensava, tá vendo, tem algo de errado comigo, eu vou ir mal na apresentação de trabalho, não era para eu me sentir assim. E isso não é verdade. Muitas vezes é a emoção correspondente antes ali da gente fazer uma apresentação de trabalho, principalmente se a gente não tem tanto hábito, né, de apresentar em público. E uma dica bônus é que a terapia é um lugar que me ajudou muito a controlar melhor a minha ansiedade e a conseguir concretizar melhor essas habilidades que a gente precisa ter para conseguir ter uma vida mais tranquila e ter uma saúde mental melhor. Me conta nos comentários qual foi a dica que mais te ajudou e que você vai tentar implementar para diminuir a sua ansiedade.